Ela era jovem demais para entender os riscos, mas ousou enfrentá-los de frente. Ele tinha idade suficiente para saber que certas verdades deveriam permanecer enterradas. O que começou como um acordo frio transformou-se num labirinto de paixão, culpa e revelações. E no centro de tudo, havia um segredo capaz de destruir ou redimir duas vidas. Antes de descobrir o que realmente aconteceu quando ela aceitou passar a noite com o milionário, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias intensas como esta. Uma jovem de apenas 18 anos, virgem e inocente, aceitou passar uma noite quente com um milionário. Não por capricho, não por ambição, aceitou porque não tinha mais nada. A promessa era simples: uma noite, um pagamento, nenhum contato depois. Ele era o tipo de homem que se escondia atrás de muros altos e portas blindadas, com os cabelos já marcados pelo tempo e os olhos pesados de segredos antigos. Elias Varga. O nome ecoava nos corredores do poder e nas manchetes dos jornais, sempre associado a negócios implacáveis e a uma vida reclusa. Ninguém sabia ao certo o que se passava por trás da imponente fachada de sua mansão, aninhada no topo de uma colina, com vista para uma cidade que parecia pequena e distante. Ela chegou sob chuva forte, as gotas pesadas tamborilando no teto, do táxi que a deixou no portão principal. Vestida com simplicidade, um vestido de algodão fino que se colava ao corpo com a umidade, e carregando apenas uma pequena mala e um envelope selado. Seu nome era Sofia. 18 anos recém-completos, olhos grandes e curiosos, e uma aura de fragilidade que contrastava com a determinação em seus passos. Ela parecia saber que aquela noite mudaria o rumo de sua vida, embora não pudesse imaginar a extensão dessa mudança. O portão de ferro forjado se abriu lentamente, rangendo como um lamento antigo. Sofia atravessou o longo caminho de pedras, sob a garoa persistente, o coração batendo acelerado no peito. A mansão se erguia à sua frente, escura e silenciosa, como um gigante adormecido. A porta principal, maciça e imponente, abriu-se antes mesmo que ela pudesse tocar a campainha. Um homem alto e austero, com feições marcadas pela idade e pela solidão, estava parado no limiar. Elias Varga. Seus olhos, de um azul profundo e penetrante, varreram Sofia de cima a baixo, uma mistura de curiosidade e cansaço neles. Ele não disse nada, apenas fez um gesto para que ela entrasse. O interior da mansão era tão grandioso quanto o exterior, mas estranhamente desprovido de vida. Móveis antigos e caros, obras de arte nas paredes, mas nenhum calor, nenhuma personalização. Parecia um museu, não uma casa. O cheiro de madeira velha e mofo pairava no ar. Elias a conduziu até uma sala de estar ampla, onde uma lareira crepitava timidamente, o único ponto de luz e calor no ambiente sombrio. Ele se sentou em uma poltrona de couro e indicou um sofá para ela. Sofia, ele disse, a voz rouca e baixa. Era a primeira vez que ele pronunciava seu nome. Você chegou. Sofia assentiu, as mãos apertando o envelope em seu colo. O nervosismo a impedia de falar. O acordo havia sido feito através de intermediários, uma transação fria e impessoal. Ela sabia o que esperavam dela e estava pronta para cumprir sua parte. Mas a presença dele, tão real e imponente, era diferente do que ela imaginara. Eu trouxe isto, ela finalmente conseguiu dizer, estendendo o envelope. Minha mãe pediu que eu entregasse ao senhor. Disse que era importante. Elias pegou o envelope com um movimento lento. Seus olhos fixaram-se no selo, depois no remetente manuscrito. Um arrepio percorreu sua espinha. A caligrafia, ele a reconheceria em qualquer lugar. Era a caligrafia de Helena, a mulher que ele havia amado intensamente no passado e que desaparecera, de forma repentina, deixando para trás somente mágoas e perguntas sem resposta. Ele abriu o envelope com as mãos ligeiramente trêmulas. Dentro, havia uma carta escrita em papel envelhecido. Enquanto lia, a expressão em seu rosto mudou de surpresa para incredulidade, depois para uma dor profunda e um espanto crescente. A carta dizia que Helena não havia fugido por traição, como ele sempre acreditara, mas por medo. Medo do que sabia.
medo do que poderia acontecer à filha se permanecesse perto dele. Havia perigos à espreita, segredos sombrios que envolviam pessoas poderosas, e ela precisava proteger Sofia a todo custo. A carta era uma confissão, um pedido de perdão e um último apelo. Helena pedia que Elias cuidasse de Sofia, que a protegesse e que a ajudasse a descobrir a verdade sobre o passado que ela havia tentado enterrar. Ela mencionava Elias como a chave para a verdade. Quando Elias terminou de ler, seus olhos se ergueram para Sofia. Ele a olhou de uma forma diferente agora. Não mais como a jovem que viera cumprir um acordo, mas com uma dúvida lancinante que o atingiu como um raio. A idade dela, a semelhança sutil nas feições, a carta. Sua mãe. Elias começou, a voz ainda mais rouca. Helena, ela está viva? Sofia balançou a cabeça lentamente. Não, senhor. Ela se foi há alguns meses. Deixou esta carta para mim, com instruções para procurá-lo se eu estivesse em perigo ou precisasse de ajuda. Uma onda de tristeza e arrependimento varreu Elias. Helena se fora, e a mulher que ele julgava ter traído e abandonado, na verdade, havia se sacrificado para proteger a filha. A filha. A dúvida se tornou quase insuportável. A jovem não sabia de tudo. Crescera em isolamento, criada por pessoas que a mantinham afastada do mundo, prometida em casamento a um homem muito mais velho, como forma de quitar as dívidas de quem a criou. Uma vida de privações e expectativas limitadas. Ao encontrar a carta de sua mãe, escondida entre pertences antigos, Sofia sentiu um lampejo de esperança. Aquela carta era a única conexão que ela tinha com um passado desconhecido, com uma mãe que ela mal se lembrava, e com a promessa de uma verdade que poderia libertá-la. Fugiu, atravessando o oceano com o pouco dinheiro que conseguiu juntar, determinada a encontrar o homem mencionado na carta e desvendar o mistério de sua origem. Elias se levantou da poltrona e começou a andar pela sala, as mãos cruzadas nas costas. Sua mente estava em turbilhão. A promessa que ele fizera a si mesmo de nunca mais olhar para o passado, de enterrar as memórias de Helena e a dor de sua partida, desmoronava diante daquela jovem que era a prova viva de que o passado nunca realmente morre. O desejo que antes lhe parecia inevitável ao concordar com o encontro, agora se tornava veneno, misturado com a possibilidade aterradora de que aquela jovem inocente pudesse ser sua própria filha. A ideia era perturbadora, chocante. Como ele pôde sequer considerar algo assim? A culpa o corroeu. Ainda assim, ele não a mandou embora. Não podia. A carta de Helena, o apelo final, a dúvida que o consumia. Ele precisava saber a verdade. Precisava honrar a memória de Helena e proteger aquela jovem, fosse ela sua filha ou não. Ele parou em frente à lareira, olhando para as chamas dançantes. Sofia, ele disse, virando-se para ela. A carta de sua mãe, ela levanta muitas perguntas. Perguntas que eu achei que nunca mais teria que responder. Sofia o observava apreensiva. O ambiente na sala havia mudado drasticamente. A tensão era palpável. Eu fiz um acordo com você, Elias continuou, mas as circunstâncias mudaram. A promessa de uma noite, isso não é mais possível. Sofia sentiu um misto de alívio e confusão. O que ele queria dizer? Eu proponho algo diferente, Elias disse, seus olhos fixos nos dela. Fique aqui, nesta casa, por 30 dias. Sofia o olhou surpresa. 30 dias. Durante esse tempo, ele explicou, vamos investigar o passado, as palavras de sua mãe na carta, os motivos de seu desaparecimento, o que ela sabia que a fez temer. Tanto, se as palavras da carta se confirmarem, se descobrirmos a verdade por trás de tudo isso, eu a ajudarei a recomeçar. Darei a você os meios para construir uma nova vida, longe de qualquer perigo. Ele fez uma pausa, o olhar intenso. Mas se descobrirmos que a carta continha mentiras, se tudo isso for uma farsa, ou se a verdade for diferente do que sua mãe sugeriu, então você partirá sozinha, sem direito a nada. O acordo original será anulado e você estará livre para seguir seu caminho. Sofia hesitou.
A proposta era inesperada. Ficar na casa daquele homem misterioso por 30 dias, mergulhar em um passado desconhecido, arriscar tudo em busca de uma verdade incerta. Mas o que ela tinha a perder? A vida que ela conhecia era de privações e um futuro sombrio. A carta de sua mãe era a única esperança que ela tinha de algo diferente. Eu aceito, Sofia respondeu, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Elias assentiu, uma sombra de algo que poderia ser alívio passando por seus olhos. Muito bem. A partir de agora esta casa é seu lar. Por 30 dias. Começaremos amanhã. Ele a observou por mais um momento, a dúvida sobre a paternidade ainda pairando no ar, pesada e silenciosa. Ele precisava de respostas. Precisava saber se aquela jovem, com os olhos que pareciam carregar a mesma melancolia de Helena, era de fato seu sangue. A possibilidade era ao mesmo tempo assustadora e estranhamente reconfortante. Se ela fosse sua filha, ele teria uma chance de redimir parte de seu passado, de protegê-la dos perigos que Helena tanto temia. Se não fosse, a dor da perda de Helena seria ainda maior, e a responsabilidade de cuidar de Sofia seria apenas um fardo imposto por uma carta de despedida. A noite quente que Sofia esperava nunca aconteceu. Em seu lugar surgiu um pacto silencioso. Uma aliança improvável entre uma jovem inocente em busca de suas origens e um milionário atormentado por fantasmas do passado. A mansão, antes um símbolo de reclusão e segredos, agora se tornava o palco de uma investigação delicada e perigosa, onde cada descoberta poderia desenterrar verdades dolorosas e colocar suas vidas em risco. Sofia foi levada para um quarto de hóspedes luxuoso, mas impessoal. Deitada na cama macia, olhando para o teto escuro, ela refletia sobre os acontecimentos daquela noite. Tudo havia mudado em poucas horas. O futuro incerto que a aguardava agora parecia ainda mais nebuloso, mas também tingido por uma tênue esperança. Quem era sua mãe? Por que ela fugiu? Que segredos a forçaram a se esconder e a entregar a filha a estranhos? E Elias Varga? O que ele realmente sabia? A noite passou lentamente, a chuva diminuindo lá fora, o silêncio da mansão quebrado apenas pelo som distante de um relógio antigo badalando as horas. Sofia sentiu que estava no limiar de um abismo, pronta para dar o primeiro passo em direção a uma verdade que poderia libertá-la ou destruí-la. A jornada apenas começava, e os 30 dias prometidos pareciam uma eternidade. Elias, em seu escritório, relia a carta de Helena, cada palavra um eco de um passado que ele tentou esquecer. A caligrafia familiar, as frases carregadas de medo e amor. Ele se lembrava de Helena, da paixão avassaladora que sentiram, do fim abrupto que o deixou amargurado por anos. Agora, a filha dela estava sob seu teto, trazendo consigo a possibilidade de que tudo o que ele acreditava sobre o passado fosse uma mentira. A conspiração mencionada na carta, o que era? Quem eram os inimigos que Helena temia? E o mais importante, Sofia era sua filha? A dúvida o consumia, misturando-se com um sentimento de proteção que ele não sentia há muito tempo. Ele precisava de respostas, e precisava delas rápido. Os 30 dias seriam cruciais. Ele não podia falhar com Helena novamente, nem com a jovem que agora dependia dele para desvendar a verdade. A noite prometida se transformou em uma promessa de investigação, de mergulho em um passado perigoso que poderia trazer à tona segredos enterrados há décadas. O silêncio da mansão parecia esconder os ecos de vidas passadas, de escolhas difíceis e de perdas irreversíveis. Sofia adormeceu com a imagem dos olhos penetrantes de Elias em sua mente, sentindo que, apesar do medo, havia encontrado um aliado inesperado em sua busca pela verdade. A manhã seguinte traria o início da jornada, o primeiro passo em direção a um desfecho incerto, mas necessário. A chuva havia parado, mas a tempestade de segredos estava apenas começando a se formar. A manhã seguinte na mansão, Varga amanheceu com um sol tímido, rompendo as nuvens pesadas da noite anterior. Sofia acordou cedo, o corpo ainda cansado da
Longa viagem e a mente turbulenta com os acontecimentos das últimas horas. O quarto luxuoso parecia irreal, um contraste gritante com a vida de privações que ela sempre conhecera. Levantou-se, vestiu a mesma roupa simples do dia anterior, suas únicas posses além da pequena mala, e desceu as escadas imponentes, sentindo-se deslocada naquele ambiente grandioso. Encontrou Elias Varga na sala de jantar, sentado à cabeceira de uma mesa enorme, tomando café em silêncio. A expressão em seu rosto era a mesma da noite anterior, séria, pensativa, com os olhos azuis distantes. Havia uma bandeja de café da manhã posta para ela, com frutas frescas, pães e sucos. Sofia se aproximou hesitantemente e sentou-se, a fome lutando contra o nervosismo. "Bom dia", disse Elias, a voz baixa, quebrando o silêncio. "Bom dia, senhor." "Varga", respondeu Sofia, a voz quase um sussurro. Ele não a corrigiu sobre o senhor Varga. Havia uma formalidade estranha entre eles, ditada pelas circunstâncias incomuns de seu encontro. Eles tomaram o café da manhã em um silêncio ponderado, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sofia observava Elias disfarçadamente, tentando decifrar o homem por trás da fachada imponente. Ele parecia carregar um peso enorme nos ombros, uma tristeza antiga que se refletia em seus olhos. Após o café da manhã, Elias a conduziu de volta à sala de estar, onde se encontraram na noite anterior. A lareira estava apagada, o ambiente mais claro sob a luz da manhã, mas ainda assim parecia frio. "Vamos começar", disse Elias, sentando-se novamente na poltrona de couro. "A carta de sua mãe. Precisamos analisá-la palavra por palavra." Sofia entregou o envelope. Elias o pegou, manuseando-o com cuidado, como se fosse um artefato precioso de um passado distante. Ele desdobrou a carta, o papel envelhecido fazendo um leve ruído. Sofia sentou-se no sofá, observando-o com atenção. Ele começou a ler em voz alta, a voz rouca dando um tom ainda mais dramático às palavras de Helena. "Elias, se você está lendo isto, significa que eu não consegui, que o perigo me alcançou. Eu não fugi por traição, meu amor. Fugi por medo. Medo do que sabia, medo do que poderiam fazer à nossa filha se me encontrassem. Há uma conspiração maior do que você pode imaginar, envolvendo pessoas poderosas, contratos obscuros, vidas que foram apagadas ou forjadas para desaparecer. Eles encobriram uma tragédia anos atrás, um evento lamentável que trataram como acidente doméstico. E quase levaram nossa bebê também. Eu a salvei arriscando tudo. Tive que me esconder, mantê-la longe de tudo isso. Mas agora, se esta carta chegou a você, significa que não posso mais protegê-la. Você é a chave para a verdade, Elias. O único que tem a força e os recursos para enfrentar esses inimigos. Cuide dela. Proteja-a. Ajude-a a descobrir quem ela realmente é e por que tivemos que viver escondidas. Perdoe-me pelas mentiras que precisei contar. Fiz tudo para mantê-la segura. Com todo o meu amor, Helena." Elias terminou de ler. O silêncio na sala pesado com a carga emocional das palavras. Ele dobrou a carta lentamente e a colocou de volta no envelope. "Uma conspiração", ele murmurou, mais para si mesmo do que para Sofia. "Vidas apagadas ou forjadas para desaparecer. Uma tragédia encoberta como acidente. E quase levaram a bebê." Ele olhou para Sofia, a dúvida em seus olhos se intensificando. "Sua mãe diz, nossa filha. Ela acreditava que você era minha filha, Sofia." Sofia assentiu. "Eu não sabia de nada disso, Sr. Varga. Minha mãe nunca falou sobre meu pai. Ela era muito reservada sobre o passado. As pessoas que me criaram, eles também não falavam muito. Diziam apenas que minha mãe me deixou com eles quando eu era muito pequena e que ela pagava por minha criação, mas depois parou de enviar dinheiro. Foi por isso que eles me prometeram em casamento, para quitar as dívidas." A menção do casamento arranjado fez Elias franzir a testa. Prometida em casamento? Com quem? "Um homem mais velho. Alguém que tinha negócios com as pessoas que me criaram", respondeu Sofia, um calafrio percorrendo sua espinha ao lembrar do futuro sombrio que ela havia escapado.
Elias se levantou novamente e foi até a janela, olhando para o jardim. Helena. Ela sempre foi forte, mas também tinha medo de certas coisas. O que ela poderia ter descoberto que a fez temer tanto a ponto de desaparecer e se esconder por 18 anos? A carta menciona pessoas poderosas, disse Sofia, e contratos obscuros. Sim, Elias concordou. Meu trabalho me colocou em contato com muitas pessoas assim ao longo dos anos. Nem todos os negócios são transparentes. E o poder corrompe. Helena sabia disso. Ela tinha uma intuição aguçada. Ele se virou para Sofia. Precisamos descobrir quem eram essas pessoas. O que eram esses contratos? E, crucialmente, qual foi essa tragédia que foi encoberta? Elias pegou o telefone e discou um número. Arthur, sou eu, Elias. Preciso de seus serviços. Tenho um assunto delicado que exige discrição absoluta. Envolve o passado. 18 anos atrás, para ser exato. Preciso que você investigue uma pessoa, Helena Vasconcelos. Desapareceu há 18 anos. Procure por qualquer registro, qualquer pista sobre o que aconteceu com ela, quem ela pode ter contatado, com quem ela se envolveu. E também, preciso de informações sobre um evento lamentável ocorrido na cidade naquela época, algo que pode ter sido encoberto como acidente doméstico, envolvendo uma criança. Discreto, Arthur, muito discreto. Ninguém pode saber que estou investigando isso. Ele desligou o telefone. Arthur é um investigador particular de minha confiança. Ele é o melhor no que faz. Sofia sentiu uma pontada de esperança. Pela primeira vez, parecia que a verdade estava ao alcance. Enquanto Arthur trabalha nas pontas soltas do passado, Elias continuou. Precisamos ver se há mais alguma coisa que sua mãe deixou. Algo que possa nos dar uma pista. Sofia lembrou-se da pequena mala que trouxera. Era tudo o que ela possuía, além da roupa do corpo e da carta. A mala continha pouquíssimos pertences, algumas peças de roupa simples, um livro de poesias surrado e uma pequena caixa de madeira. Ela foi buscar a mala e trouxe a caixa para a sala. Era uma caixa simples, sem adornos, mas parecia antiga. Sofia nunca a abrira. Sua mãe a mantinha guardada e nunca permitiu que ela a tocasse. Com as mãos trêmulas, Sofia abriu a caixa. Dentro havia alguns objetos. Uma fita de cabelo desbotada, uma pequena boneca de pano feita à mão, algumas cartas amarradas com uma fita e uma fotografia antiga. Sofia pegou a fotografia. Era uma foto de uma mulher jovem e bonita, com um sorriso, radiante e os mesmos olhos de Sofia. Era sua mãe, Helena, mas muito mais jovem do que Sofia a conhecera. Ao lado dela estava um homem. Um homem alto, com cabelos escuros e um sorriso gentil. Ele segurava um bebê nos braços. Sofia olhou para a foto, depois para Elias. Quem é este homem? Ela perguntou, a voz embargada. Elias pegou a fotografia. Seus olhos se fixaram na imagem. O sorriso gentil, os cabelos escuros. Ele conhecia aquele homem. Conhecia-o muito bem. Este é Ricardo, disse Elias, a voz tensa. Ricardo Albuquerque, meu sócio e meu maior rival. Sofia olhou para a foto novamente confusa. Ricardo Albuquerque? O nome não significava nada para ela, mas a forma como Elias o disse, havia ressentimento, dor. Ricardo e Helena, eles eram próximos. Sofia perguntou, sentindo que estava prestes a desvendar mais um pedaço do quebra-cabeça de sua origem. Elias hesitou por um momento, a expressão em seu rosto tornando-se ainda mais sombria. Próximos o suficiente para que eu acreditasse que Helena me traiu com ele. Foi por isso que nosso relacionamento terminou. Por isso que eu a amargurei por tantos anos, acreditando que ela havia fugido com Ricardo. Sofia sentiu um aperto no peito. A história de sua mãe e Elias era mais complicada do que ela imaginava. E agora Ricardo Albuquerque, o sócio e rival de Elias, entrava na equação. Elias continuou a examinar a caixa. Ele pegou as cartas amarradas com a fita. Eram cartas escritas por Helena, mas não para Elias. Eram cartas para Ricardo. Elias hesitou em lê-las,
sentindo-se um intruso na intimidade de um passado que ele julgava ter superado. Mas a busca pela verdade de Sofia era mais importante do que seu próprio orgulho ou dor. Ele desfez a fita e começou a ler. As cartas eram de anos antes do desaparecimento de Helena. Falavam de uma amizade profunda, de confidências, de preocupações com negócios e pessoas em comum. Não havia menção a um relacionamento amoroso, mas sim a uma cumplicidade. E em uma das cartas, Helena mencionava um segredo terrível que ela e Ricardo compartilhavam, algo que os colocava em perigo. Ela pedia a Ricardo que tivesse cuidado, que não confiasse em certas pessoas. Elias sentiu uma nova onda de choque. Helena e Ricardo compartilhavam um segredo? Um segredo perigoso? Isso mudava tudo. Se Helena não o traiu com Ricardo, então por que ela desapareceu? E o que era esse segredo que os unia e os colocava em risco? Ele olhou para a fotografia novamente. Helena, Ricardo e o bebê. O bebê nos braços de Ricardo. Uma dúvida ainda mais perturbadora começou a se formar na mente de Elias, sobrepondo-se. A dúvida inicial sobre Sofia ser sua filha. Se Helena e Ricardo compartilhavam um segredo perigoso, e se Ricardo estava na foto com o bebê, Sofia, observando a expressão de Elias, sentiu que ele havia descoberto algo significativo. O que foi, Sr. Varga? O que as cartas dizem? Elias ergueu os olhos para ela, uma mistura de confusão e uma nova possibilidade assustadora neles. As cartas, elas sugerem que sua mãe e Ricardo Albuquerque compartilhavam um segredo. Um segredo perigoso, e na foto, Ricardo está segurando o bebê. Ele fez uma pausa, a voz baixa e carregada de incerteza. Sofia, sua mãe disse na carta que você era nossa filha, mas e se ela não estava falando de mim? Sofia o olhou sem entender. Não estava falando do Senhor? Mas quem mais? Elias apontou para a fotografia, para o homem ao lado de Helena segurando o bebê. E se sua mãe se referia a Ricardo? A sugestão atingiu Sofia como um golpe. Ricardo Albuquerque? Aquele homem na foto poderia ser seu pai? A dúvida sobre Elias ser seu pai já era difícil de processar, mas a possibilidade de ser filha do sócio e rival dele... A cabeça de Sofia começou a girar. Mas por que minha mãe mentiria sobre isso? Sofia perguntou, a voz trêmula. Porque ela diria que o Senhor era a chave para a verdade se Ricardo fosse meu pai. Não sei, Sofia, respondeu Elias, a mente trabalhando febrilmente. Mas as cartas e a foto levantam essa possibilidade. Sua mãe pode ter tido seus motivos para nos direcionar um ao outro. Talvez ela acreditasse que eu teria mais recursos ou mais motivação para investigar o que aconteceu com ela e o segredo que ela guardava. Ou talvez ela estivesse tentando protegê-lo, a Ricardo, dos mesmos inimigos que a forçaram a se esconder. A revelação potencial de que Ricardo Albuquerque poderia ser seu pai, e não Elias, adicionava uma camada complexa e dolorosa à busca de Sofia. O homem que ela viera procurar como uma possível figura paterna agora se revelava como alguém que talvez não compartilhasse seu sangue, mas que estava ligado à sua mãe de uma forma misteriosa e perigosa. E o homem que ela não conhecia, Ricardo, emergia como uma figura central na trama, um homem conectado à sua mãe por um segredo que a levou ao desaparecimento. Elias se sentou novamente, passando as mãos pelos cabelos. A teia de segredos era mais intrincada do que ele imaginara. A carta de Helena, as cartas para Ricardo, a fotografia, tudo apontava para uma história muito mais profunda e perigosa do que um simples caso de amor e abandono. Precisamos investigar Ricardo Albuquerque também, disse Elias, a voz firme, a incerteza dando lugar à determinação. Precisamos descobrir qual era o segredo que ele e sua mãe compartilhavam, e se ele ainda está vivo e onde ele está. Sofia assentiu, sentindo-se esgotada pela enxurrada de informações. Sua busca pela verdade sobre sua mãe havia se transformado em uma investigação complexa que envolvia não apenas Elias, mas também um homem que ela nunca conheceu, mas que poderia ser seu pai. O pacto de 30 dias, que começou como uma busca por respostas sobre a paternidade e o desaparecimento de Helena, agora se expandia para incluir a vida e os segredos de Ricardo Albuquerque,
Um homem que parecia estar no centro da conspiração que forçou sua mãe a viver escondida. A jornada estava apenas começando, e cada passo parecia levá-los mais fundo em um labirinto de mentiras e perigos. A revelação sobre Ricardo Albuquerque pairou no ar da sala de estar como uma nuvem escura, carregada de incertezas e emoções não ditas. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. A possibilidade de Elias Varga, o homem que ela viera procurar, não ser seu pai, era uma coisa. A possibilidade de seu pai ser Ricardo Albuquerque, o sócio e rival de Elias, um homem envolvido em segredos perigosos com sua mãe, era outra completamente diferente. Era confuso, doloroso e assustador. Ricardo Albuquerque, Sofia repetiu, a voz fraca. O nome parecia estranho em sua boca, associado a uma figura desconhecida, mas potencialmente tão fundamental para a sua existência. Elias a observava, a expressão indecifrável. Ele se sentou novamente na poltrona, o envelope com a carta de Helena e as cartas para Ricardo em suas mãos. Ricardo e eu tínhamos uma relação complexa, ele disse, a voz baixa e tensa. Fomos sócios por muitos anos, construímos um império juntos. Mas também éramos rivais em negócios e em outras coisas. Acreditava que ele havia me traído com Helena. Isso destruiu nossa sociedade e minha confiança nele. Então, o senhor acha que minha mãe mentiu na carta? Perguntou Sofia. A esperança inicial de encontrar um pai em Elias se desfazendo em pedaços. Não sei, Sofia, respondeu Elias com honestidade brutal. A carta de sua mãe para mim diz uma coisa. As cartas dela para Ricardo e a fotografia sugerem outra. Talvez ela não tenha mentido, mas omitido. Ou talvez ela estivesse tentando nos conduzir por um caminho específico por algum motivo. Ele olhou para a fotografia novamente, seus olhos fixos no bebê nos braços de Ricardo. Aquele bebê era Sofia? Se sim, por que Helena a entregou a Ricardo antes de desaparecer? Ou o bebê era outra criança, ligada de alguma forma ao segredo que Helena e Ricardo compartilhavam? As perguntas se multiplicavam, cada resposta potencial levantando novas dúvidas. Precisamos investigar isso a fundo, disse Elias, sua determinação crescendo. Arthur vai procurar por Ricardo. Se ele estiver vivo, precisamos encontrá-lo. Ele pode ter as respostas que procuramos. Enquanto esperavam por notícias de Arthur, Elias e Sofia continuaram a examinar os poucos pertences de Helena na caixa, de madeira. Havia o livro de poesias com algumas páginas marcadas e anotações à margem na caligrafia de Helena. Havia a pequena boneca de pano, desgastada pelo tempo, que parecia ter sido feita com carinho. E havia a fita de cabelo desbotada, um simples pedaço de tecido que parecia carregar memórias de tempos mais simples. Sofia pegou o livro de poesias. Era uma coleção de poemas clássicos, muitos deles sobre amor, perda e saudade. Ela folheou, as páginas parando nas que estavam marcadas. Em uma delas, um poema sobre separação. Helena havia escrito à margem: "Por você eu faria qualquer coisa, mesmo que doa." Em outra, sobre segredos e fardos. "O silêncio é meu escudo, mas também minha prisão." Elias observava Sofia, a forma como ela manuseava os objetos de sua mãe com reverência e tristeza. Ele via nela traços de Helena, a mesma intensidade nos olhos, a mesma resiliência silenciosa. Independentemente de quem fosse o pai biológico de Sofia, Elias sentia uma conexão crescente com ela, uma responsabilidade que ia além do acordo inicial. A dúvida sobre a paternidade ainda pairava, mas a necessidade de protegê-la e ajudá-la a encontrar a verdade se tornava cada vez mais forte. "Sua mãe amava poesia", Elias comentou suavemente. "Ela costumava ler para mim às vezes. Tinha uma voz linda." Sofia sorriu tristemente. "Eu não me lembro da voz dela. Lembro-me apenas de fragmentos, de um cheiro, de um toque gentil. Ela se foi quando eu era muito pequena." A conversa fluiu. De forma mais natural depois disso, os muros entre eles começando a diminuir. Elias contou a Sofia sobre a Helena que ele conheceu. Vibrante, inteligente, apaixonada. Ele falou sobre o início de seu relacionamento,
a intensidade de seus sentimentos e a dor avassaladora que sentiu quando ela desapareceu. Sofia ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, construindo na mente a imagem de uma mãe que ela nunca teve a chance de conhecer de verdade. Enquanto isso, Arthur, o investigador particular, mergulhava nos arquivos empoeirados e nos registros digitais. Sua busca por Helena Vasconcelos, 18 anos atrás, o levou a becos sem saída. Era como se Helena tivesse evaporado no ar. Não havia registros de voos em seu nome, nem de travessias de fronteira. Sua conta bancária foi esvaziada pouco antes de seu desaparecimento, mas o dinheiro nunca foi rastreado. Era um trabalho limpo, profissional. Alguém com conhecimento e recursos a ajudou a desaparecer, ou a forçou a isso. A busca pelo acidente doméstico, envolvendo uma criança 18 anos atrás na cidade, também era desafiadora. Havia muitos registros de acidentes, alguns trágicos, mas nenhum que parecesse se encaixar na descrição de Helena de algo encoberto e que quase levou nossa bebê. Arthur suspeitava que o evento poderia ter sido registrado sob outra classificação, ou que os registros originais tivessem sido alterados ou removidos. Sua investigação sobre Ricardo Albuquerque revelou que ele ainda estava vivo, embora recluso. Após o fim da sociedade com Elias Varga, Ricardo se afastou dos negócios principais da família e se dedicou a projetos de menor visibilidade. Ele vivia em uma propriedade isolada no interior, longe dos olhos do público. Ricardo também havia perdido um filho pequeno há muitos anos, em um acidente trágico. A data coincidia aproximadamente com o desaparecimento de Helena. Arthur sentiu uma pontada de interesse. Poderia haver uma conexão? Ele enviou um relatório preliminar para Elias, detalhando suas descobertas sobre Helena e Ricardo, incluindo a informação sobre a perda do filho de Ricardo na mesma época. Elias leu o relatório de Arthur com atenção, cada palavra aumentando a complexidade da situação. A falta de rastros de Helena era perturbadora, e a informação sobre Ricardo, a perda de um filho, na mesma época em que Helena desapareceu e possivelmente entregou um bebê a ele. A conexão parecia forte demais para ser coincidência. Ele mostrou o relatório a Sofia. Ela leu sobre Ricardo, sobre a perda de seu filho, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele perdeu um filho. Na mesma época, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. A possibilidade de que ela pudesse ser a filha que ele perdeu, ou que sua mãe a tivesse entregado a ele por algum motivo ligado a essa perda, era esmagadora. Sofia, disse Elias, sua voz gentil, isso não significa que você seja filha dele, mas significa que há uma ligação que precisamos entender. A dúvida sobre a paternidade de Sofia agora se dividia entre Elias e Ricardo. Quem era seu pai biológico? E por que sua mãe teceu essa teia de mistérios? Enquanto eles tentavam processar as novas informações, um incidente sutil ocorreu. Na mansão, um dos seguranças noturnos, um homem leal a Elias há anos, relatou ter visto um carro parado na rua, do outro lado do portão principal, por um tempo considerável. O carro não tinha identificação e partiu rapidamente quando o segurança se aproximou. Elias, sempre cauteloso, aumentou a segurança da mansão. A conspiração que Helena temia poderia estar se aproximando. A presença de Sofia na mansão, antes um segredo restrito a poucos, parecia ter atraído atenção indesejada. Alguém sabia que ela estava ali? Alguém estava observando? Elias sentiu uma onda de preocupação. Ele havia prometido a Helena, em sua mente, que protegeria Sofia. Agora, essa promessa parecia mais urgente e perigosa do que nunca. A relação entre Elias e Sofia continuava a evoluir. As conversas sobre Helena e o passado os uniam. Elias via em Sofia não apenas a filha de Helena, mas uma jovem forte e resiliente, apesar de sua inocência. Sofia via em Elias não apenas o milionário recluso, mas um homem complexo, marcado pela dor, mas com um senso de justiça e proteção. A formalidade inicial começava a dar lugar a um respeito mútuo e a uma afeição crescente, não como pai e filha, mas como dois indivíduos unidos por uma busca comum
e por um passado que os ligava de formas inesperadas. Eles passaram os dias seguintes mergulhando nos poucos pertences de Helena, procurando por qualquer pista adicional. Encontraram um pequeno caderno que parecia ser um diário, mas a maioria das páginas estava em branco ou ilegível. Apenas algumas anotações esparsas, como códigos ou lembretes enigmáticos. O jardim das acácias, a chave no relógio, não confie nos olhos verdes. Frases soltas que não faziam sentido para eles, mas que pareciam ter um significado profundo para Helena. O jardim das acácias, Elias murmurou pensativo. Havia um jardim assim na propriedade de Ricardo. Um lugar onde Helena gostava de ir. A menção ao jardim das acácias na propriedade de Ricardo Albuquerque adicionava mais uma peça ao quebra-cabeça, fortalecendo a ligação entre Helena, Ricardo e o segredo que ela guardava. Parecia que a verdade estava escondida não apenas no passado, mas também em lugares físicos, em memórias compartilhadas entre Helena e Ricardo. Elias decidiu que precisava ir até a propriedade de Ricardo. Precisava ver aquele jardim, procurar por qualquer coisa que Helena pudesse ter escondido lá. Seria arriscado, mas necessário. Sofia, ele disse, virando-se para ela. Acho que precisamos ir até a propriedade de Ricardo Albuquerque. Sua mãe mencionou o jardim das acácias em suas anotações. Pode haver algo lá. Sofia assentiu, o medo misturado com a determinação. Ela estava pronta para ir aonde quer que a busca pela verdade a levasse. Enquanto eles planejavam a viagem, Arthur enviou outro relatório. Ele havia conseguido rastrear uma ligação telefônica feita por Helena pouco antes de seu desaparecimento. A ligação foi para um número desconhecido, associado a um telefone pré-pago que nunca mais foi usado. No entanto, Arthur conseguiu identificar a área de onde a ligação foi feita. Um bairro específico na periferia da cidade, conhecido por abrigar negócios obscuros e figuras perigosas. E, coincidentemente, era o mesmo bairro onde a família que criou Sofia morava. A nova informação gelou o sangue de Elias. Helena ligou para aquele bairro antes de desaparecer, o mesmo bairro onde Sofia cresceu. As pessoas que criaram Sofia poderiam estar envolvidas? O relatório de Arthur terminava com uma nota de cautela. Sua investigação sobre o acidente 18 anos atrás estava começando a desenterrar informações perturbadoras. Havia registros de uma investigação policial na época que foi abruptamente encerrada, aparentemente por ordem de figuras influentes. E o nome de Ricardo Albuquerque aparecia sutilmente em alguns desses registros, ligado de forma tangencial ao local onde o evento ocorreu. Elias olhou para Sofia, a preocupação evidente em seus olhos. A teia de segredos e perigos estava se fechando em torno deles. A viagem à propriedade de Ricardo parecia ainda mais urgente, mas também mais arriscada. Eles estavam mexendo em algo grande, algo que pessoas poderosas haviam tentado manter enterrado por 18 anos. E agora, essas pessoas poderiam saber que eles estavam procurando. O tempo estava se esgotando e a cada nova descoberta, a verdade parecia mais perto, mas também mais perigosa. A decisão de ir até a propriedade de Ricardo Albuquerque veio acompanhada de uma tensão crescente. A mansão Varga, antes um refúgio seguro, agora parecia um ponto de atenção indesejada. Elias reforçou a segurança, instalando câmeras adicionais e aumentando o número de guardas. Ele sabia que, ao desenterrar o passado de Helena, estava, inevitavelmente, mexendo com as pessoas que a forçaram a se esconder. A viagem foi planejada para o dia seguinte. Elias insistiu que Sofia o acompanhasse. Ele não queria deixá-la sozinha na mansão, sentindo que o perigo poderia estar mais próximo do que eles imaginavam. Além disso, a presença de Sofia poderia ser crucial na propriedade de Ricardo. Ela era a filha de Helena. Talvez houvesse algo na casa ou no jardim que apenas ela pudesse reconhecer ou sentir. A propriedade de Ricardo Albuquerque ficava a algumas horas de distância da cidade, aninhada em uma área rural isolada. Era uma fazenda antiga, com uma casa principal imponente, mas com ares de abandono. Longos campos se estendiam ao redor, pontilhados por árvores antigas,
e um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som do vento e dos pássaros. Elias e Sofia viajaram em um carro blindado, acompanhados por 2 seguranças discretos. Durante a viagem, a conversa foi esparsa. Sofia estava nervosa, o coração batendo forte no peito. Ela estava prestes a entrar no lugar que talvez tivesse sido o lar de sua mãe e possivelmente de seu pai biológico. Elias, ao volante, parecia concentrado, mas Sofia podia sentir a tensão em seus ombros. Ele estava voltando a um lugar que trazia memórias dolorosas, ligado a um homem que ele considerava um traidor. Ao chegarem à fazenda, o portão de entrada estava fechado. Elias usou um código que Arthur havia conseguido obter. O portão se abriu lentamente, revelando um longo caminho de terra batida ladeado por árvores frondosas. A casa principal surgiu à frente, uma construção de pedra antiga, com janelas escuras e uma varanda ampla. Parecia que ninguém morava ali há muito tempo. Elias estacionou o carro perto da casa. O silêncio era quase ensurdecedor. Os seguranças ficaram do lado de fora, atentos a qualquer movimento. Elias e Sofia desceram do carro e se aproximaram da porta principal. Elias tinha uma chave mestra, também fornecida por Arthur. A porta se abriu com um rangido, revelando um interior escuro e empoeirado. O ar estava viciado, com cheiro de mofo e abandono. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. A casa parecia congelada no tempo, um museu de um passado que havia sido abruptamente interrompido. Eles começaram a explorar a casa, movendo-se com cautela. Havia uma sala de estar grande, uma biblioteca com estantes vazias, uma sala de jantar formal. Tudo parecia intocado, como se Ricardo tivesse simplesmente fechado a porta e ido embora um dia. Sofia sentia uma estranha sensação ao caminhar pelos cômodos. Era como se pudesse sentir a presença de sua mãe ali, um eco distante de sua vida. Ela parou em frente a uma janela na sala de estar, olhando para o jardim lá fora. O jardim das acácias, ela murmurou, reconhecendo as árvores altas e esguias, que se destacavam na paisagem. Elias se aproximou dela. Vamos para lá, ele disse. Sua mãe mencionou em suas anotações. Pode haver algo escondido lá. Eles saíram da casa e caminharam em direção ao jardim. O ar fresco do campo era um alívio depois do ambiente abafado da casa. O jardim era extenso, com canteiros abandonados e caminhos cobertos de folhas secas. As acácias se erguiam majestosamente, suas copas balançando suavemente ao vento. Eles começaram a procurar, revirando folhas, examinando o chão perto das árvores. O que eles estavam procurando? Não sabiam ao certo. Uma caixa? Um objeto? Uma mensagem? A incerteza tornava a busca ainda mais frustrante. Enquanto Elias procurava perto de uma grande acácia no centro do jardim, Sofia se afastou um pouco, atraída por um pequeno banco de pedra escondido sob a sombra de outra árvore. O banco parecia antigo e desgastado, como se muitas pessoas tivessem se sentado ali ao longo dos anos. Sofia se sentou no banco, passando a mão pela pedra fria. Ela fechou os olhos por um momento, tentando imaginar sua mãe ali, sentada naquele mesmo banco, talvez lendo seu livro de poesias, talvez pensando em Elias ou em Ricardo, ou no segredo que a atormentava. Ao passar a mão sob a borda do banco, seus dedos tocaram em algo duro e frio. Ela abriu os olhos e se inclinou, examinando a parte de baixo do banco. Havia uma pequena cavidade na pedra, escondida da vista. E dentro da cavidade havia um objeto embrulhado em um pano velho. Com as mãos trêmulas, Sofia pegou o embrulho. O pano estava úmido e mofado. Ela o desenrolou com cuidado, revelando um pequeno medalhão de prata. O medalhão era antigo, com um desenho gravado na frente, um ramo de acácias. Senhor Varga, Sofia chamou, a voz embargada pela emoção. Encontrei algo. Elias se aproximou rapidamente. Ele olhou para o medalhão na mão de Sofia. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Este medalhão, ele murmurou. Helena usava um assim. Era um presente de Ricardo. Sofia sentiu um arrepio. Um presente de Ricardo. Mais uma ligação entre sua mãe
e o homem que poderia ser seu pai. Elias pegou o medalhão, examinando-o de perto. Ele notou que havia uma pequena trava na lateral. Com cuidado ele a abriu. O medalhão se abriu em duas metades, revelando um compartimento secreto. Dentro do compartimento havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Elias o pegou com pinças finas que ele carregava em um pequeno kit de emergência. O papel estava úmido, mas a escrita ainda era visível. Era a caligrafia de Helena. A mensagem era curta, apenas algumas linhas. Para quem encontrar isto, a verdade está no acidente 18. O arquivo foi adulterado. Procure pelo nome Lírio. Ele sabe. Proteja a criança. Eles virão atrás dela. Elias. E Sofia leram a mensagem em silêncio, o coração acelerado. Acidente 18. Lírio. Proteja a criança. Eles virão atrás dela. A mensagem de Helena era enigmática, mas confirmava que havia um segredo, um perigo, e que uma criança estava em risco. A criança era Sofia? Acidente 18. Elias repetiu, pensativo. Arthur mencionou um acidente, lamentável que foi encoberto. O número 18 anos atrás ou algum código. Lírio, disse Sofia. Quem é Lírio? Não sei, respondeu Elias. Pode ser um nome real, um apelido, um código. Precisamos descobrir. A mensagem de Helena, escondida no medalhão no Jardim das Acácias, era uma nova peça crucial no quebra-cabeça. Ela confirmava a existência do acidente e a adulteração de um arquivo. E, mais importante, alertava sobre o perigo que a criança corria. Elias sentiu uma urgência crescente. A mensagem de Helena parecia um aviso final, deixado para ser encontrado por alguém que pudesse desvendar a verdade e proteger a criança. E agora eles a encontraram. Enquanto estavam imersos na descoberta, um dos seguranças se aproximou correndo com o rádio em punho. Senhor Varga, temos movimento no perímetro. Um carro desconhecido se aproximando pela estrada de terra. Elias e Sofia trocaram um olhar. Eles virão atrás dela. A mensagem de Helena ecoou em suas mentes. Alguém sabia que eles estavam ali. Alguém estava vindo. Precisamos ir, disse Elias, guardando o medalhão e a mensagem. Agora. Eles correram de volta para o carro blindado, os seguranças abrindo caminho e mantendo a vigilância. Entraram no carro rapidamente e Elias deu a partida, acelerando pelo caminho de terra batida em direção ao portão. Pelo retrovisor, Sofia viu um carro escuro e sem identificação se aproximando rapidamente. Eles estavam sendo seguidos. Viagem de volta para a mansão Varga foi tensa. Elias dirigia em alta velocidade, os seguranças no carro de apoio mantendo o veículo perseguidor à distância. A adrenalina corria nas veias de Sofia. Ela sentiu o medo real pela primeira vez. O perigo que sua mãe temia não era apenas uma história do passado. Era uma ameaça presente, vindo atrás dela. Ao chegarem à mansão, o portão se fechou rapidamente atrás deles. Elias e Sofia entraram na casa, exaustos e abalados, mas com uma nova determinação. Eles tinham a mensagem de Helena, a pista, sobre o acidente 18 e o nome Lírio. E agora sabiam que não estavam apenas investigando o passado. Estavam lutando para sobreviver ao presente. Arthur foi contatado imediatamente. Elias instruiu-o a investigar o acidente 18, procurando por registros adulterados e por qualquer pessoa associada ao nome Lírio. Ele também pediu a Arthur para descobrir mais sobre o acidente que vitimou o filho de Ricardo Albuquerque e se havia alguma ligação com o acidente 18. A noite caiu sobre a mansão Varga, escura e silenciosa. Elias e Sofia estavam na sala de estar, o medalhão e a mensagem de Helena sobre a mesa. A dúvida sobre a paternidade de Sofia ainda existia, mas agora parecia menos importante diante do perigo iminente. Eles eram aliados em uma luta contra inimigos invisíveis, unidos pela busca da verdade e pela necessidade de proteção. Sofia olhou para Elias, seus olhos cheios de uma mistura de medo e confiança. Obrigada, Sr. Varga, ela disse suavemente, por me ajudar. Elias a olhou, a expressão séria suavizando-se ligeiramente. Não me agradeça ainda, Sofia.
Estamos apenas começando, e o perigo é real. Ele pegou a mensagem de Helena novamente, seus olhos fixos nas palavras finais. Proteja a criança. Eles virão atrás dela. A criança era Sofia, e eles estavam vindo. A próxima fase da investigação seria a mais perigosa. Eles precisavam descobrir quem era Lírio, o que era o acidente 18, e por que a verdade sobre o passado de Helena e Ricardo colocava a vida de Sofia em risco. A noite prometida se transformou em uma jornada perigosa e o tempo estava se esgotando. Os dias que se seguiram à viagem à propriedade de Ricardo Albuquerque foram marcados por uma espera tensa. A mansão Varga, antes um símbolo de segurança inabalável, agora parecia um castelo sitiado. Elias aumentou ainda mais a segurança, transformando a propriedade em uma fortaleza. Sofia sentia a vigilância constante, cada sombra parecendo esconder uma ameaça, cada barulho noturno ecoando com uma sensação de perigo iminente. Elias e Sofia passavam horas juntos, analisando as poucas pistas que tinham: a carta de Helena, as cartas para Ricardo, a fotografia, o medalhão e a mensagem escondida. Eles discutiam as possibilidades, tentando conectar os pontos, desvendar os enigmas deixados por Helena. A dúvida sobre a paternidade de Sofia ainda pairava, mas a urgência de desvendar a conspiração e garantir a segurança dela eclipsava essa questão por enquanto. Arthur, o investigador, trabalhava incansavelmente. Sua busca por Acidente 18 e Lírio o levou por caminhos perigosos. Ele descobriu que Acidente 18 não era um número de processo, mas sim uma referência a uma data. 18 de um determinado mês, 18 anos atrás. E o acidente em questão não foi um acidente doméstico, como Helena sugeriu em sua primeira carta, mas sim um incêndio criminoso em um orfanato na periferia da cidade, no mesmo bairro onde Sofia cresceu. O incêndio foi oficialmente registrado como um acidente causado por fiação defeituosa, mas Arthur encontrou evidências de que a investigação original foi superficial e abruptamente encerrada. Várias crianças e funcionários morreram no incêndio. E, crucialmente, uma criança de poucos meses que estava no orfanato foi dada como morta no relatório oficial, mas seu corpo nunca foi encontrado. A data do incêndio coincidia com a data aproximada do desaparecimento de Helena e da perda do filho de Ricardo. Arthur também conseguiu identificar Lírio. Não era um nome, mas um apelido. O apelido de um ex-funcionário do orfanato. Um homem que sobreviveu ao incêndio e que, segundo rumores, sabia mais do que contava sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Seu nome verdadeiro era Osvaldo. Após o incêndio, Osvaldo desapareceu, temendo por sua vida. O relatório de Arthur chegou a Elias em uma manhã chuvosa. Elias leu as informações, sentindo um frio na espinha, um incêndio em um orfanato, crianças mortas, uma criança desaparecida, um arquivo adulterado. Tudo se encaixava na descrição de Helena de uma tragédia encoberta e de uma criança em perigo. Ele chamou Sofia para seu escritório e lhe entregou o relatório. Sofia leu, seus olhos arregalando-se a cada nova revelação. O orfanato. O bairro onde ela cresceu. Uma criança desaparecida no incêndio. O incêndio. Sofia sussurrou a voz trêmula. Minha mãe, ela estava falando sobre o incêndio no orfanato? Elias assentiu solenemente. Parece que sim, Sofia. O acidente 18 foi o incêndio. E a criança que Helena temia que viessem buscar pode ter sido você. A possibilidade de que ela tivesse sobrevivido a um incêndio criminoso, de que sua mãe a tivesse resgatado e escondido, era avassaladora. E a ligação com Ricardo Albuquerque? Arthur descobriu que Ricardo era um dos principais benfeitores do orfanato na época. Ele havia investido pesadamente na instituição, especialmente em um programa de adoção. E o filho que ele perdeu, ele também estava no orfanato? A teia estava se tornando clara e era mais sombria do que eles imaginavam. O incêndio não foi um acidente. Foi um ato deliberado para encobrir algo, talvez relacionado ao programa de adoção ou aos negócios de Ricardo. E Helena, de alguma forma, descobriu a verdade. Ela e Ricardo
compartilhavam esse segredo, talvez porque Ricardo também estivesse envolvido ou porque ele a ajudou a salvar Sofia do incêndio. Lírio e Osvaldo, disse Elias. Ele sobreviveu, e sua mãe acreditava que ele sabia a verdade. Precisamos encontrá-lo. Ele pode nos dizer o que realmente aconteceu naquela noite e quem está por trás de tudo isso. Arthur já estava trabalhando para localizar Osvaldo. Não seria fácil. Ele estava escondido há 18 anos. Mas se alguém pudesse encontrá-lo, seria Arthur. Enquanto esperavam por notícias de Osvaldo, a ameaça se tornou mais palpável. Uma noite, os alarmes de segurança da mansão dispararam. Os seguranças agiram rapidamente, encontrando uma equipe de homens tentando invadir o perímetro. Houve um confronto breve, mas intenso. Os invasores eram profissionais, bem treinados, mas a segurança de Elias era superior. Eles foram repelidos, mas um deles conseguiu escapar, deixando para trás equipamentos de vigilância de alta tecnologia. Elias examinou os equipamentos. Eram sofisticados, usados por agências de segurança ou grupos com recursos significativos. Aquelas não eram pessoas comuns, eram os eles que Helena temia. A tentativa de invasão confirmou que a conspiração era real e que eles estavam no caminho certo, e confirmou que Sofia era o alvo. A experiência abalou Sofia, mas também fortaleceu sua determinação. Ela não era mais apenas uma jovem inocente em busca de suas origens. Ela era uma sobrevivente, uma peça central em um jogo perigoso. A fragilidade inicial deu lugar a uma força interior que Elias notou com admiração. Eles querem você, Sofia, disse Elias a voz séria. Sua mãe estava certa. Você é a criança que eles querem silenciar. Mas por quê? Perguntou Sofia, a voz firme apesar do medo. O que eu tenho que eles querem? Você é a prova viva do que aconteceu naquela noite, respondeu Elias. Você sobreviveu ao incêndio que deveria ter apagado todos os vestígios. Você é a ligação entre o passado e o presente, entre o segredo de sua mãe e as pessoas que o mantiveram enterrado. A relação entre Elias e Sofia se aprofundou ainda mais após a tentativa de invasão. Elias se tornou ferozmente protetor com ela, garantindo que ela estivesse sempre sob vigilância. Sofia, por sua vez, confiava nele implicitamente. A dúvida sobre a paternidade ainda existia, mas a conexão entre eles era inegável, baseada em respeito, confiança e uma luta compartilhada. Arthur finalmente localizou Osvaldo, o Lírio. Ele estava vivendo recluso em uma pequena cidade no interior, sob uma identidade falsa. Era um homem marcado pelo tempo e pelo medo, mas disposto a falar em troca de proteção. Elias e Sofia decidiram ir ao encontro de Osvaldo. Era arriscado, mas eles precisavam ouvir a história dele. A viagem foi feita com o máximo de discrição, com uma equipe de segurança reforçada. Encontraram Osvaldo em uma casa simples e isolada. Ele era um homem de meia idade, com olhos cansados e mãos trêmulas. Ele parecia viver com medo constante. Eles se sentaram e Osvaldo começou a contar sua história. Ele trabalhava no orfanato. Na noite do incêndio, ele viu homens entrando no prédio pouco antes do fogo começar. Eles não eram bombeiros. Eles estavam procurando por algo ou alguém. Ele ouviu gritos, o cheiro de fumaça. Ele conseguiu escapar, mas viu coisas que o assombraram por anos. Ele confirmou que o incêndio foi criminoso. E confirmou que os homens estavam procurando por uma criança específica. Um bebê que havia chegado ao orfanato poucas semanas antes. Um bebê que, segundo rumores, era filha de uma mulher que sabia demais sobre os negócios obscuros de pessoas poderosas. Osvaldo não sabia o nome da mulher, mas a descreveu. Jovem, bonita, com olhos expressivos. A descrição se encaixava perfeitamente em Helena e a criança. Osvaldo disse que o bebê estava sob os cuidados de uma funcionária do orfanato, uma mulher chamada Clara. Clara era amiga de Helena. Na noite do incêndio, Clara conseguiu tirar o bebê do berçário em meio ao caos. Osvaldo a viu correndo para fora do prédio em chamas, com o bebê nos braços. Ele não sabia para onde ela foi, mas sabia que ela salvou a criança. E Ricardo Albuquerque?
Osvaldo confirmou que Ricardo era um benfeitor do orfanato. Ele visitava frequentemente, parecia se importar com as crianças. Mas Osvaldo também ouviu conversas sussurradas sobre Ricardo e seus negócios, sobre pessoas influentes que estavam ligadas ao orfanato de formas obscuras. E ele ouviu o nome Lírio sendo usado por Helena e Clara como um código, talvez para se referir a ele ou a algo que ele sabia. Osvaldo não sabia quem eram os homens que incendiaram o orfanato, mas ele ouviu um nome ser mencionado por um deles, o Sombra. Um nome temido nos círculos subterrâneos da cidade. Um executor, um resolvedor de problemas para pessoas poderosas. Ao ouvir a história de Osvaldo, Sofia sentiu as peças se encaixando. Sua mãe, Helena, descobriu algo sobre os negócios obscuros de Ricardo e seus associados, algo que a colocou em perigo. Ela confiou em Ricardo e em Clara para proteger a ela e ao seu bebê. O incêndio foi uma tentativa de eliminar todos os vestígios, incluindo o bebê. Clara a salvou e a entregou a alguém de confiança. Talvez Ricardo, talvez outra pessoa. E sua mãe desapareceu, deixando pistas para que um dia a verdade fosse descoberta. E a paternidade. Osvaldo não sabia quem era o pai do bebê, mas ele se lembrava de ver Ricardo Albuquerque no orfanato, olhando para o bebê com uma expressão de profunda tristeza e carinho. A conversa com Osvaldo confirmou a gravidade da conspiração e o perigo que Sofia corria. Eles tinham um nome, o Sombra, e sabiam que o incêndio no orfanato era o centro de tudo. Ao saírem da casa de Osvaldo, Elias sentiu que estavam mais perto da verdade do que nunca, mas também em maior perigo. Eles haviam desenterrado um segredo que pessoas poderosas queriam manter enterrado a qualquer custo. E agora que sabiam sobre o incêndio, sobre Lírio, sobre o Sombra, eles se tornaram alvos. A noite prometida de 30 dias estava se transformando em uma corrida contra o tempo. Eles precisavam descobrir quem era o Sombra, quem o empregou, e por que a verdade sobre o incêndio e a sobrevivência de Sofia era tão perigosa. A jornada estava longe de terminar, e o próximo passo seria o mais arriscado: confrontar os responsáveis pela tragédia de 18 anos atrás e garantir que a história de Helena e das vítimas do orfanato finalmente viesse à tona. A viagem. De volta da pequena cidade onde encontraram Osvaldo, foi silenciosa, carregada com o peso das revelações. A história de Osvaldo pintou um quadro sombrio e perigoso. O incêndio no orfanato não foi um acidente, mas um assassinato em massa para encobrir algo, para eliminar uma criança. E essa criança era quase certamente Sofia. De volta à segurança relativa da mansão Varga, Elias e Sofia se reuniram no escritório de Elias. O mapa das conexões que eles estavam traçando se tornou mais claro, mas também mais assustador. Helena descobriu um segredo ligado ao orfanato e aos negócios de Ricardo Albuquerque. Esse segredo era tão perigoso que levou ao incêndio e à tentativa de silenciar a todos que sabiam, incluindo um bebê inocente. Helena, com a ajuda de Clara e possivelmente Ricardo, salvou Sofia e a escondeu. E agora, 18 anos depois, as mesmas pessoas que orquestraram o incêndio sabiam que Sofia estava viva e estavam vindo buscá-la. O Sombra. Elias murmurou repetindo o nome que Osvaldo mencionou. Um executor. Alguém que trabalha para pessoas poderosas. Quem? Perguntou Sofia, a voz firme, apesar do medo que sentia. Quem são essas pessoas? Elias passou a mão pelo rosto cansado. Não sabemos ainda, mas estão ligados ao orfanato, aos negócios de Ricardo e ao segredo que sua mãe descobriu. Arthur continuou sua investigação, agora focado em O Sombra e nas conexões financeiras e políticas ligadas ao orfanato na época do incêndio. Ele descobriu que o Sombra era uma figura lendária no submundo, conhecido por sua eficiência brutal e por nunca deixar rastros. Ele trabalhava para uma rede de indivíduos influentes, cujos nomes raramente apareciam em público, mas cujas ações moviam os fios do poder na cidade. A investigação de Arthur sobre as finanças do orfanato revelou transações suspeitas e doações vultosas de empresas de fachada.
muitas delas ligadas a um conglomerado financeiro que tinha Ricardo Albuquerque como um de seus diretores, mesmo após o fim da sociedade com Elias. Parecia que o orfanato era usado para algo mais do que caridade, talvez como fachada para lavagem de dinheiro, ou pior, para algo relacionado ao programa de adoção. A cada nova informação, o perigo se tornava mais real. A tentativa de invasão foi apenas o começo. Os eles estavam observando, esperando o momento certo. Elias sabia que não podia manter Sofia escondida para sempre. Eles precisavam agir, desmascarar a conspiração antes que ela os alcançasse. Precisamos atraí-los, disse Elias uma noite, a voz carregada de determinação. Sofia o olhou, surpresa. Atraí-los? Como? Ela perguntou. Eles querem você, Sofia, respondeu Elias. Você é a chave para o segredo que eles tentaram enterrar. Se mostrarmos que você está disposta a falar, a expor a verdade, eles serão forçados a sair das sombras. Era um plano arriscado, perigoso, usar Sofia como isca. Mas Elias acreditava que era a única maneira de forçar a mão dos inimigos e descobrir quem estava por trás de O Sombra. Sofia hesitou por um momento, o medo lutando contra a necessidade de justiça por sua mãe e pelas vítimas do orfanato. Eu farei isso, ela disse finalmente, sua voz firme. Minha mãe morreu por essa verdade. Eu não vou me esconder. Elias assentiu, uma mistura de admiração e preocupação em seus olhos. Não estará sozinha. Estaremos prontos. O plano de Elias era usar a mídia. Ele era uma figura pública, um bilionário recluso cuja aparição na mídia sempre causava alvoroço. Ele daria uma entrevista coletiva, anunciando que havia encontrado a filha de Helena Vasconcelos e que eles possuíam informações sobre o incêndio no orfanato que provariam que foi um ato criminoso orquestrado por pessoas poderosas. Ele não revelaria todos os detalhes, apenas o suficiente para chamar a atenção dos inimigos e forçá-los a reagir. Arthur preparou a logística, garantindo que a entrevista coletiva fosse realizada em um local seguro, com forte esquema de segurança. A notícia da coletiva de imprensa de Elias Varga se espalhou rapidamente, gerando especulações e burburinho na mídia. No dia da coletiva, a tensão na mansão era palpável. Sofia estava nervosa, mas determinada. Elias estava calmo, mas seus olhos mostravam a seriedade da situação. Eles revisaram o plano, os protocolos de segurança, cada detalhe. Ao chegarem ao local da coletiva, uma sala de conferências em um hotel no centro da cidade, foram recebidos por uma multidão de jornalistas e câmeras. A segurança era discreta, mas onipresente. Elias subiu ao pódio com Sofia ao seu lado. As câmeras se voltaram para eles. Elias começou a falar, sua voz firme e clara. Ele falou sobre Helena, sobre o desaparecimento dela, sobre a busca pela verdade. E então ele apresentou Sofia, a filha de Helena. Esta jovem, Sofia, é a prova viva de uma tragédia que foi encoberta há 18 anos, disse Elias olhando diretamente para as câmeras. O incêndio no orfanato Esperança do Amanhã não foi um acidente. Foi um ato criminoso. E temos informações que provam isso e que apontam para as pessoas responsáveis. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem na sala. Aqueles que orquestraram essa tragédia tentaram apagar todos os vestígios, incluindo as vidas inocentes que foram perdidas. Mas eles falharam. A verdade virá à tona, e aqueles que pensaram estar acima da lei serão responsabilizados. Elias não mencionou nomes nem detalhes específicos sobre Acidente 18 ou Lírio ou O Sombra, apenas a promessa de que a verdade seria revelada. A coletiva de imprensa terminou em um frenesi de perguntas dos jornalistas. Elias e Sofia foram rapidamente escoltados para fora da sala, de volta para o carro blindado. A isca estava lançada. Agora era esperar pela reação. A reação não demorou a vir. Horas depois da coletiva, Arthur interceptou comunicações criptografadas que indicavam um aumento significativo na atividade de O Sombra. As ordens eram claras: encontrar e
Silenciar Sofia Varga e qualquer um que a estivesse ajudando. A noite caiu, trazendo consigo uma sensação de cerco. A mansão Varga estava em alerta máximo. Elias e Sofia estavam no escritório, monitorando as câmeras de segurança, esperando. Eles não tiveram que esperar muito. No meio da noite, os alarmes dispararam novamente. Desta vez, a invasão foi mais coordenada, mais agressiva. Uma equipe maior de homens, movendo-se com precisão militar, tentou romper o perímetro. A batalha pela mansão Varga começou. Os seguranças de Elias, bem treinados e armados, enfrentaram os invasores. Tiros ecoaram na noite silenciosa. Elias, apesar de sua idade, pegou uma arma e se juntou à defesa, sua determinação em proteger Sofia superando qualquer medo. Sofia estava protegida em um bunker seguro dentro da mansão, mas podia ouvir o caos do lado de fora. O medo era avassalador, mas ela se agarrou à determinação. Sua mãe lutou para mantê-la segura. Agora era sua vez de lutar pela verdade. A luta foi feroz. Os invasores eram implacáveis, determinados a alcançar seu objetivo. Mas a defesa de Elias era formidável. Após um confronto prolongado, os invasores foram forçados a recuar, sofrendo baixas significativas. A mansão estava danificada, mas segura. Elias, com alguns arranhões e hematomas, voltou para o bunker onde Sofia estava. Ele a encontrou sentada no chão, tremendo, mas ilesa. "Você está bem?" ele perguntou, a voz rouca. Sofia assentiu, olhando para ele com uma mistura de alívio e preocupação. "E o senhor?" "Estou bem", ele disse, sentando-se ao lado dela. "Eles falharam, mas voltarão." A tentativa de invasão foi uma demonstração clara do poder e da crueldade dos inimigos. Eles não hesitariam em usar a violência para manter seus segredos enterrados. Mas eles também revelaram sua mão. Eles estavam dispostos a arriscar tudo para silenciar Sofia. Arthur, analisando os equipamentos deixados pelos invasores e as comunicações interceptadas, conseguiu identificar a origem das ordens. Não era um único indivíduo, mas um conselho, um grupo de figuras influentes cujos nomes apareciam nas transações financeiras ligadas ao orfanato. E no centro desse conselho, embora agindo nas sombras, estava um nome familiar: Ricardo Albuquerque. A revelação atingiu Elias e Sofia com força total. Ricardo Albuquerque, o homem que poderia ser o pai de Sofia, o homem que Helena amou e que talvez a tenha ajudado a salvar Sofia. Ele estava envolvido na conspiração. Ele era parte dos eles que queriam silenciar Sofia. A traição de Ricardo, se confirmada, era devastadora. Ele não apenas traiu Elias no passado, mas agora parecia estar disposto a prejudicar a filha de Helena, a mesma criança que talvez ele tenha ajudado a salvar. Ou talvez ele estivesse sendo forçado a isso, manipulado pelo conselho. Elias sabia que precisava confrontar Ricardo, precisava entender seu papel nessa trama sombria, e precisava fazê-lo antes que o Sombra ou seus empregadores pudessem alcançá-lo ou a Sofia. A noite prometida de 30 dias estava chegando ao fim, mas a busca pela verdade e a luta pela sobrevivência estavam longe de terminar. O próximo passo seria o mais perigoso: ir atrás de Ricardo Albuquerque, o homem no centro de tudo, e desvendar o segredo final que ligava Helena, o orfanato, o incêndio e a própria existência de Sofia. A jornada os levou das sombras do passado para o confronto direto com os perigos do presente. A mansão Varga, apesar dos danos da noite anterior, mantinha-se firme, um bastião contra as sombras que se fechavam ao redor. A tentativa de invasão deixou marcas visíveis, mas a determinação de Elias e Sofia só se fortaleceu. Eles sabiam que a isca havia funcionado. Os inimigos, antes ocultos, agora mostravam suas garras, e o nome de Ricardo Albuquerque ecoava no centro da tempestade. Arthur trabalhou febrilmente, usando as informações obtidas para rastrear Ricardo. Não foi fácil. Ricardo estava em movimento, evidentemente ciente de que sua posição no conselho e sua ligação com o passado o tornavam vulnerável.
No entanto, a rede de Arthur era vasta e eficiente. Ele localizou Ricardo em um complexo de apartamentos de luxo, um dos muitos imóveis que possuía, mantido sob um nome falso. Arthur também descobriu que Ricardo estava sob vigilância constante, não apenas pelos homens de Elias, mas também por outros. Parecia que o conselho não confiava totalmente nele, ou talvez estivesse garantindo que ele não falasse. Elias decidiu que não podia esperar. Precisava confrontar Ricardo, obter respostas diretamente dele. Era um risco calculado. Ricardo era um homem perigoso, envolvido em negócios obscuros, mas também a única pessoa viva, além de Osvaldo, que já havia falado, que poderia preencher as lacunas na história de Helena. A abordagem foi planejada com cuidado meticuloso. Elias, Sofia e uma pequena equipe de segurança de elite, liderada por Arthur, se dirigiram ao complexo de apartamentos. A operação foi realizada sob o manto da noite, com o objetivo de ser rápida e silenciosa. Eles conseguiram entrar no apartamento de Ricardo sem serem detectados pelos outros vigilantes. Encontraram Ricardo em seu escritório sozinho, olhando para a cidade iluminada pela janela. Ele parecia cansado, envelhecido, com o peso do mundo nos ombros. Ao vê-los, Ricardo não demonstrou surpresa, apenas um suspiro profundo. Elias, ele disse a voz rouca, eu sabia que você viria. Seus olhos se fixaram em Sofia. Uma expressão complexa passou por seu rosto. Reconhecimento, tristeza, talvez culpa. Helena, ele sussurrou, estendendo a mão como se quisesse tocá-la, mas hesitando. Você se parece tanto com ela. Sofia sentiu um nó na garganta. Aquele homem com o olhar triste e a menção de sua mãe poderia ser seu pai, mas ele também estava ligado às pessoas que tentaram matá-la. Elias manteve a guarda alta. Ricardo, temos muitas perguntas. Sobre Helena, sobre o orfanato, sobre o incêndio e sobre o seu papel em tudo isso. Ricardo se sentou em sua cadeira, gesticulando para que eles se sentassem também. A tensão na sala era palpável. Eu esperava por este momento, ele disse. Há 18 anos que carrego esse fardo. Ele começou a contar a história, sua voz baixa e cheia de arrependimento. Ele confirmou que amou Helena profundamente, que o relacionamento deles era secreto, complicado por sua sociedade com Elias e pela rede de contatos perigosos em que estava envolvido. Ele falou sobre o orfanato. Não era apenas uma instituição de caridade. Era uma fachada para um esquema de tráfico de influência. E, mais sinistramente, um programa de adoção ilegal para famílias ricas e poderosas que queriam comprar bebês sem passar pelos trâmites legais. Ricardo estava envolvido, inicialmente, apenas financeiramente, mas depois mais profundamente, seduzido pelo poder e pelo dinheiro. Helena, trabalhando no orfanato como voluntária, descobriu a verdade. Ela viu as irregularidades, as crianças desaparecendo sem explicação. Ela confrontou Ricardo. Ele tentou silenciá-la, não com violência, mas com suborno, com promessas de mudar as coisas. Mas Helena era incorruptível. Ela ameaçou expor tudo. Foi então que o conselho agiu. O conselho era um grupo de indivíduos poderosos, os verdadeiros beneficiários do esquema do orfanato, cujos nomes não podiam ser ligados a atividades ilegais. Eles viram Helena como uma ameaça existencial e viram o bebê de Helena, que estava prestes a nascer, como uma complicação. Eles queriam eliminá-la, disse Ricardo, a voz embargada. E queriam eliminar o bebê. Acreditavam que a criança seria uma fraqueza para Helena, um ponto de pressão. Ou talvez temessem que a criança um dia pudesse herdar a determinação da mãe e buscar justiça. Ricardo confessou que, ao saber do plano do conselho, ele se desesperou. Ele amava Helena. E ele amava o bebê. Sofia o olhou, o coração batendo forte. O bebê. Era eu? Ricardo assentiu lentamente, seus olhos fixos nos dela. Sim, Sofia, era você. Você é minha filha. A revelação pairou no ar, pesada e dolorosa. Ricardo Albuquerque era seu pai. O homem que ela viera procurar, o homem que Elias acreditava ter traído sua mãe, o homem ligado à conspiração,
Era seu pai. Ricardo continuou explicando o que aconteceu na noite do incêndio. Ele soube do plano do conselho. Ele não podia parar o incêndio, mas podia tentar salvar Helena e Sofia. Ele contatou Clara, a amiga de Helena no orfanato, e elaborou um plano desesperado. Clara tirou Sofia do berçário em meio ao caos do incêndio. Ricardo esperava por elas do lado de fora. Ele pegou Sofia de Clara e a levou para um lugar seguro, longe do orfanato em chamas. Helena ficou para trás. Ela disse a Ricardo que tinha que garantir que certas provas fossem destruídas para proteger a si mesma e a eles, e que encontraria Sofia depois. Eu a esperei, disse Ricardo, a voz embargada pelas lágrimas. Esperei por dias, semanas, mas ela nunca veio. Pensei que ela tivesse morrido no incêndio, ou que tivesse sido pega pelo conselho. Ele escondeu Sofia, entregando-a a uma família de confiança na periferia da cidade, a mesma família que a criou. Ele visitava secretamente, mantinha-se informado sobre ela, mas não podia se revelar. O conselho estava observando-o, desconfiados de sua lealdade. Para sobreviver, e ele esperava, um dia proteger Sofia abertamente, ele teve que continuar no conselho, agindo como se estivesse do lado deles. Foi um inferno, Elias, disse Ricardo, olhando para seu antigo sócio. Viver com a culpa, com o medo. Saber que minha filha estava por perto, mas não poder estar com ela. Ter que fingir lealdade aos homens que mataram a mãe dela e tentaram matá-la. Ele revelou os nomes dos principais membros do conselho. Juízes, políticos, empresários. Homens intocáveis cujas fortunas e poder estavam ligados ao esquema do orfanato. E o Sombra. Ricardo confirmou que ele era o executor do conselho, um homem sem rosto, leal apenas ao dinheiro e ao poder. Ricardo entregou a Elias um pendrive. Aqui, ele disse. Provas, documentos, gravações, transações. Tudo o que consegui reunir ao longo dos anos. Provas contra o conselho, contra o Sombra, contra mim mesmo. É tudo o que tenho para oferecer. Para Helena, para Sofia. Enquanto Ricardo falava, um alarme silencioso disparou no dispositivo de comunicação de Arthur. Senhor Varga, ele disse, a voz tensa. Temos movimento. Estão vindo para cá. Ricardo empalideceu. O conselho. Eles sabiam que eu os trairia. Ou talvez apenas não confiassem em mim o suficiente para me deixar sozinho. A situação mudou drasticamente. Eles não estavam apenas confrontando Ricardo. Estavam presos com ele. O prédio estava sendo cercado. O Sombra e seus homens estavam chegando. Elias agiu rapidamente. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair. Arthur, prepare a evacuação. Ricardo, você vem conosco. Ricardo assentiu pegando uma maleta. Tenho alguns recursos aqui que podem ser úteis. A fuga do apartamento de Ricardo Albuquerque se transformou em uma corrida desesperada, contra o tempo e contra um inimigo implacável. Eles desceram pelos fundos, enfrentando atiradores de elite e bloqueios nos corredores. Os seguranças de Pichetos e Elias lutaram bravamente abrindo caminho. Sofia, chocada com as revelações de Ricardo, mas impulsionada pela necessidade de sobreviver, seguiu Elias e Ricardo, o pendrive com as provas firmemente em sua mão. A batalha se estendeu pelos corredores do prédio, pelo estacionamento subterrâneo. Eles estavam cercados. O Sombra estava lá fora coordenando a operação. No meio do caos, Ricardo se moveu com uma agilidade surpreendente para sua idade, usando seu conhecimento do prédio para guiá-los por rotas de fuga alternativas. Ele parecia redimido, lutando para proteger a filha que mal conhecia, para espiar os pecados do passado. Eles conseguiram chegar a um carro de fuga blindado que Arthur havia posicionado estrategicamente. Entraram rapidamente, sob uma saraivada de tiros. O carro acelerou para longe do prédio, deixando para trás o caos e a fumaça. Eles haviam escapado, mas a fuga foi cara. Um dos seguranças de Elias foi ferido gravemente, e eles sabiam que a batalha final ainda estava por vir. Com Ricardo ao lado e com o pendrive contendo as provas, eles tinham a chance de expor o conselho e o Sombra. Mas ao fazer isso,
Eles se tornaram os alvos principais de uma rede de poder e violência que operava nas sombras há décadas. A noite prometida de 30 dias estava no seu clímax. A verdade sobre o passado de Helena, o incêndio no orfanato e a identidade do pai de Sofia haviam sido reveladas. Mas a revelação trouxe consigo um perigo ainda maior. Elias, Sofia e Ricardo, unidos por um passado trágico e um presente perigoso, agora tinham que lutar não apenas para sobreviver, mas para garantir que a justiça fosse feita pelas vidas perdidas e pela verdade, que foi enterrada por 18 anos. A caçada havia se tornado uma guerra aberta. A fuga do complexo de apartamentos foi tensa e perigosa, mas bem-sucedida. O carro blindado de Arthur os levou para um local seguro, um galpão industrial abandonado nos arredores da cidade, transformado em um posto de comando temporário por Elias. Era discreto, fortificado e equipado com tecnologia de comunicação avançada. Dentro do galpão, a atmosfera era de exaustão e cautela. Ricardo, apesar de visivelmente abalado, parecia aliviado, por ter finalmente confessado a verdade. Sofia o olhava com uma mistura confusa de emoções. A revelação de que aquele homem era seu pai era chocante, mas a história de sua luta para protegê-la e a culpa em seus olhos criavam uma imagem complexa, longe do vilão que ela poderia ter imaginado. Elias, com a ajuda de Arthur, começou a analisar o conteúdo do pendrive que Ricardo entregou. Era um tesouro de informações, registros financeiros detalhados das empresas de fachada e das transações ligadas ao orfanato, gravações de reuniões do conselho onde discutiam o esquema de adoção ilegal e a gestão de crises, incluindo o incêndio, e até mesmo comunicações interceptadas de O Sombra com membros do conselho. As provas eram irrefutáveis. Elas ligavam o conselho, composto por nomes proeminentes da sociedade, ao incêndio criminoso, ao tráfico de influência e à tentativa de assassinato de Sofia. O nome de Ricardo Albuquerque aparecia em muitos dos documentos, confirmando seu envolvimento inicial, mas também mostrando suas tentativas posteriores de reunir provas contra o conselho. Com isso podemos derrubá-los, disse Elias, seus olhos brilhando com uma determinação fria. Podemos expor cada um deles. O Sombra, o conselho, todos eles. O desafio agora era como usar as provas. Entregá-las à polícia ou a outras autoridades poderia ser arriscado, já que o conselho tinha influência em todos os níveis do poder. A melhor opção parecia ser a exposição pública, uma divulgação massiva que tornaria impossível para o conselho abafar o escândalo. Vamos vazar tudo, decidiu Elias. Para a mídia internacional, para organizações de direitos humanos, para a internet, de forma que não possam controlar a narrativa ou silenciar as fontes. Arthur começou a preparar o vazamento, criando múltiplos canais de distribuição para garantir que as informações chegassem ao maior número de pessoas possível, rapidamente. Enquanto isso, a cidade estava em alerta. As notícias da coletiva, de imprensa de Elias Varga e da subsequente tentativa de invasão no complexo de apartamentos de Ricardo Albuquerque dominavam os noticiários. O conselho estava em pânico. Sabiam que Ricardo havia fugido e que Elias Varga e a filha de Helena, Vasconcelos, estavam com ele. Temiam que as provas caíssem nas mãos erradas. O Sombra recebeu ordens claras: encontrar Ricardo, Sofia e Elias e recuperar as provas a qualquer custo. Ele mobilizou todos os seus recursos, rastreando cada passo, cada movimento. Sabia que Elias era um adversário formidável, mas a pressão para ter sucesso era imensa. No galpão, a espera era agonizante. Elias e Sofia revisavam as provas, absorvendo a magnitude da crueldade e corrupção que haviam descoberto. Ricardo, sentado em um canto, observava Sofia, uma dor silenciosa em seus olhos. Sofia, ele começou, a voz hesitante. Eu sei que nada que eu diga pode apagar o passado, mas eu quero que você saiba que eu sinto muito, por tudo, por não ter sido mais forte, por não ter protegido sua mãe, por não ter estado lá para você. Sofia o olhou.
A raiva e a confusão ainda estavam lá, mas misturadas com uma ponta de compaixão. Ele era o homem que a salvou, mas também o homem que, de certa forma, contribuiu para a tragédia de sua mãe. "Por que você não me procurou antes?" ela perguntou, a voz baixa. "Eu estava sendo observado", respondeu Ricardo. "Qualquer movimento em sua direção teria colocado você em perigo imediato. Tive que esperar, reunir as provas, encontrar o momento certo. E, para ser honesto, eu tinha medo. Medo da sua reação, medo de não ser perdoado." Uma sirene distante quebrou a quietude. Arthur entrou correndo. "Eles nos encontraram, o Sombra e seus homens estão se aproximando." A batalha final era iminente. Elias, Ricardo e a equipe de segurança se prepararam. O galpão, embora fortificado, não era impenetrável. Eles teriam que lutar para sobreviver e garantir que as provas fossem divulgadas. "Arthur, prossiga com o vazamento agora", ordenou Elias. "Não importa o que aconteça aqui, a verdade tem que sair." Arthur assentiu, correndo para a sala de controle improvisada para iniciar a operação de vazamento. Os homens de O Sombra atacaram o galpão. Foi um confronto brutal e desesperado. Tiros e explosões ecoaram na noite. Elias, com sua experiência e treinamento, lutou ao lado de seus homens. Ricardo, surpreendendo a todos, pegou uma arma e se juntou à luta, lutando com a ferocidade de um pai protegendo sua filha. Sofia estava protegida em uma sala segura dentro do galpão, mas podia ouvir a batalha furiosa. Ela segurava o medalhão de sua mãe, o pequeno compartimento secreto vazio. A mensagem agora gravada em sua mente. A luta chegou ao seu clímax. O Sombra, uma figura imponente e implacável, conseguiu romper a defesa e entrou no galpão, determinado a encontrar Sofia e as provas. Elias o enfrentou. Uma batalha pessoal entre o protetor e o predador. A luta entre Elias e o Sombra foi feroz. Elias era habilidoso, mas o Sombra era pura força e brutalidade. No momento crítico, quando o Sombra estava prestes a dominar Elias, Ricardo interveio. Ele se lançou contra o Sombra, distraindo-o, dando a Elias a chance de reagir. No confronto, Ricardo foi ferido gravemente. Mas sua intervenção foi crucial. Elias, aproveitando a oportunidade, conseguiu neutralizar o Sombra. Com o Sombra derrotado e a maioria de seus homens abatidos ou capturados pelos reforços de Elias, a batalha terminou. O galpão estava em ruínas, mas eles haviam sobrevivido. Elias correu para Ricardo, que estava caído no chão sangrando. Sofia saiu da sala segura e correu para seu pai biológico. "Pai!" ela gritou, ajoelhando-se ao lado dele. Ricardo sorriu fracamente, estendendo a mão para tocar o rosto de Sofia. "Você está segura", ele sussurrou. Eu consegui." "Você vai ficar bem", disse Sofia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo balançou a cabeça, a vida se esvaindo de seus olhos. "Perdoe-me, Sofia, por tudo." Sua mão caiu. Ricardo Albuquerque, o pai de Sofia, o homem no centro da conspiração, morreu nos braços da filha que ele lutou para proteger. A morte de Ricardo foi um golpe doloroso, uma perda complexa. Ele não era um herói, mas em seus momentos finais, ele havia lutado pela redenção. Com o Sombra neutralizado e as provas divulgadas por Arthur, o conselho não teve para onde correr. O escândalo explodiu na mídia, revelando a profundidade de sua corrupção e a atrocidade do incêndio no Mincinicitas orfanato. Investigações foram abertas, prisões foram feitas. O império de poder construído sobre segredos e vidas inocentes começou a desmoronar. Nos dias que se seguiram, Sofia lidou com o luto pelo pai que mal conheceu, mas que se sacrificou por ela. A verdade sobre sua origem, sobre o sacrifício de sua mãe e a luta de Ricardo, deu a ela um senso de propósito. Elias, ferido mas recuperado, permaneceu ao lado de Sofia. A busca pela verdade os uniu de uma forma inesperada. A dúvida sobre a paternidade de Sofia havia sido resolvida, mas a conexão entre eles, forjada na adversidade, era profunda e real. Elias não era seu pai biológico, mas era o homem que a encontrou, a protegeu
e a ajudou a desvendar a verdade. A noite prometida de 30 dias havia terminado. A escuridão havia sido confrontada, e a luz da verdade, embora dolorosa, finalmente brilhou. Sofia Vasconcelos Albuquerque, a criança que deveria ter morrido em um incêndio há 18 anos, sobreviveu para contar a história e garantir que a justiça fosse feita. O futuro era incerto, mas Sofia não estava mais sozinha. Ela tinha a memória de sua mãe, o sacrifício de seu pai biológico e a proteção e o apoio inabalável de Elias Varga. A jornada a transformou de uma jovem em busca de suas origens em uma mulher forte, resiliente, pronta para enfrentar o que viesse pela frente, carregando consigo o legado de coragem e verdade de sua mãe. A noite havia acabado, mas a vida, com todas as suas complexidades e desafios, apenas começava. Os dias que se seguiram à noite fatídica no galpão foram um turbilhão de notícias, investigações e o lento desmantelamento do império de Tizi e corrupção que operava nas sombras. O vazamento orquestrado por Arthur foi um sucesso estrondoso. As provas contidas no pendrive de Ricardo Albuquerque, replicadas e distribuídas por múltiplos canais, expuseram a verdade brutal sobre o incêndio no orfanato, o esquema de adoção ilegal e os nomes dos poderosos envolvidos. A reação pública foi de choque e indignação. Os membros do conselho, antes intocáveis, foram arrastados para a luz, suas vidas e carreiras em ruínas. Juízes, políticos e empresários foram presos, enfrentando acusações graves. A queda deles enviou ondas de choque por toda a sociedade, mostrando que mesmo os mais poderosos podem ser responsabilizados quando a verdade é revelada. O Sombra, embora neutralizado, tornou-se um símbolo da crueldade a serviço da corrupção. Sua identidade real nunca foi totalmente confirmada publicamente, mantendo-o como uma figura quase mítica do submundo, mas sua capacidade de causar danos foi erradicada com a prisão de seus empregadores. Para Sofia, o período foi de luto e assimilação. A morte de Ricardo, seu pai biológico, foi uma perda complexa. Ela o conheceu por poucas horas, mas nessas horas ele se redimiu aos olhos dela, sacrificando-se para protegê-la e garantir que a verdade viesse à tona. Ela o enterrou com dignidade, reconhecendo o homem que ele poderia ter sido e o pai que ele escolheu ser no final. A memória de Helena, sua mãe, finalmente recebeu a justiça que merecia. Sua coragem em desafiar o conselho e sua determinação em proteger Sofia foram honradas. A história do orfanato e das vidas perdidas no incêndio foi contada, garantindo que não fossem esquecidas. A relação entre Sofia e Elias se consolidou. A busca pela verdade e a luta pela sobrevivência os uniram de forma indissolúvel. Elias não era seu pai biológico, mas era sua família, seu protetor, seu mentor. Ele a acolheu em sua vida, oferecendo não apenas segurança e recursos, mas também um lar e um amor incondicional. Sofia, por sua vez, trouxe luz e propósito à vida reclusa de Elias. Eles passaram meses trabalhando juntos, garantindo que todos os responsáveis fossem levados à justiça e que as vítimas do orfanato e suas famílias recebessem apoio. Sofia, com a herança de Ricardo e o apoio de Elias, decidiu criar uma fundação em nome de sua mãe, dedicada a ajudar crianças em risco e a expor e combater o tráfico humano e a corrupção. A mansão Varga, reparada e fortalecida, tornou-se o centro das operações da fundação. Sofia, antes uma jovem incerta sobre seu lugar no mundo, encontrou sua voz e seu propósito na luta por justiça e na defesa dos vulneráveis. A vida não voltou ao normal. O perigo, embora diminuído, nunca desaparece completamente quando se desafia o poder estabelecido. Mas Sofia não tinha mais medo. Ela havia enfrentado as sombras e emergido mais forte. Elias a observava com orgulho. Ele havia encontrado mais do que a filha de Helena. Ele havia encontrado uma parceira, uma herdeira de sua força e determinação, alguém que daria continuidade ao legado de retidão que ele sempre buscou. A noite prometida de 30 dias havia terminado, mas a jornada de Sofia estava apenas começando.
Ela carregava consigo as cicatrizes do passado, mas também a esperança de um futuro onde a verdade prevalecesse. A busca por suas origens a levou a descobrir uma conspiração sombria, a perder um pai e a encontrar outro, e a se tornar a guardiã da verdade que sua mãe tanto protegeu. Fim da história. E assim a história de Sofia, a criança do incêndio que se tornou a luz contra a escuridão, chegou ao fim. Uma história de segredos, traição, sacrifício e a busca incansável pela verdade. Queridos ouvintes, a jornada de Sofia nos mostra que, mesmo nas noites mais escuras, a coragem e a busca pela verdade podem trazer a luz. Se esta história tocou você, se a força de Sofia e a luta por justiça ressoaram, convidamos você a continuar explorando narrativas que revelam a complexidade da alma humana. Temos uma seleção especial de histórias que esperam por você. Encontre-as clicando no link aqui ao lado. E para não perder nenhuma de nossas próximas explorações sobre a vida, seus desafios e suas vitórias,